Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração que está sendo dito aqui é isso daqui, ó, a mente, os seus pensamentos. É esse tipo de coração que está sendo dito aqui. Então o que você deve guardar, o que você deve proteger, são os seus pensamentos. É a sua mente. Você não pode se deixar ser dominado. Você não pode deixar com que os problemas... É assim que muitas pessoas estão caindo na depressão. É assim que muitas pessoas estão caindo na ansiedade. Não teve força para vencer esses pensamentos, para substituir esses maus pensamentos que vem tentando tirar a paz da pessoa, tentando fazer com que a pessoa se distancie de Cristo. E aí acabou sendo dominado por os maus pensamentos, pelas vontades desenfreadas pelo pecado. E aí para a pessoa conseguir voltar, tá difícil. Se a minha mente for a mente de Cristo, se eu tiver a mesma mentalidade de Cristo, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir caminhar para a salvação. Eu vou conseguir entender que a graça de Deus me foi concedida, o favor imerecido. Eu não merecia, mas a partir do momento que eu, com minha mente moldada para a palavra, moldada para Cristo, eu consigo caminhar com Jesus. Eu consigo caminhar com Jesus. Então, aqui, se você ler a continuação dos Provérbios, capítulo 25, 24 e 25, está falando assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, e os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Você vê que primeiro ele falou sobre o quê? Sobre a mente. O coração não é o órgão físico, lembre, o coração não é o órgão físico que a Bíblia está falando. O coração que a Bíblia está dizendo é isso daqui, ó. A sua mente, a sua cabeça, os seus pensamentos. Quando dizem assim, teve uma morte cerebral, já era. O coração está funcionando, tá. Mas aqui morreu, acabou a vida. E assim é a nossa vida espiritual. Se você permitir que a sua mente perca, se você perder essa batalha na mente, essa guerra na sua mente, o que é que acontece com o seu corpo espiritual? Morre. Morre. Então eu não posso permitir que a minha mente perca. Se eu deixar com que minha mente perca, o que é que vai acontecer comigo? Todo o meu corpo passa a perder também. Mateus capítulo 15, versículo 11. Se atente a essa palavra. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Vá agora para o versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Os fariseus estavam questionando Jesus e os discípulos por causa da tradição. Era tradição sempre estar lavando as mãos antes de se alimentar. E os discípulos não estavam fazendo isso. E os fariseus começaram a indagar Jesus, a questionar Jesus, falando: como é que seus discípulos agem dessa forma? E aí Jesus rebate eles no modo espiritual, dizendo: o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai. Porque o que sai procede do coração do homem, e isso contamina o homem. Sabe por que os olhos, a boca, os lábios, os ouvidos de muitas pessoas estão maus? Estão podres? Para ouvir a palavra de Deus e para andar na verdade do cristianismo? Porque o seu interior já está podre. Então por isso que a gente vê palavras sendo ditas das pessoas que a gente diz assim: poxa, que tipo de palavra é essa? Que palavreado é esse? Que tipo de olhar é esse? E você fica dando ouvido a essas coisas, como que pode? Não é um absurdo? Mas isso acontece porque o interior da pessoa, o interior já está contaminado.
O interior já está contaminado. E o Senhor Jesus já falou aqui, ó, isso são palavras do Senhor Jesus. Toda vez que a gente lê a Bíblia e vê o apóstolo Paulo, a gente presta atenção. Vê Moisés, a gente presta atenção. Mas quando a gente vê Jesus falando aqui diretamente em terra, aqui falando com a gente, meu amigo, parou tudo. Total atenção, porque é Jesus o Nazareno. Quantas pessoas estão matando umas às outras, tanto no lado físico quanto no lado espiritual, matando com as palavras, com o olhar, dando ouvido para quando alguém vem falar mal de uma pessoa e você vai lá e poxa, e participa também. Você falar mal de alguém não vai agregar em nada a sua vida. Isso só faz regredir. Evolua. Fale de Jesus. Em vez de você falar mal das pessoas, procure falar de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus, fale do Evangelho, em vez de você ficar falando mal. Os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. As sobras da carne. Aí estavam as pessoas, os fariseus, preocupados. Por que estavam preocupados com as coisas terrenas? Porque eles eram terrenos. E por eles serem terrenos, eles estavam preocupados com as coisas terrenas. Mas quem é espiritual se preocupa com as coisas terrenas ou com as coisas espirituais primeiramente? Espirituais. Com as coisas espirituais. Então como é que você está por dentro agora? Como é que está o seu interior? Como é que estão os seus pensamentos? Que tipo de vontade domina você? Que tipo de vontade você tem de fazer? O que é que você deseja ardentemente fazer? Se é isso, essas coisas ruins que tem dominado você, você sabe que é ruim, cedo ou mais tarde, você vai acabar praticando. Você entende por que você tem que cortar? Lembra que as pessoas falam? Corte o mal pela raiz. É necessário que você corte o mal pela raiz. Quando você permite que a raiz está ali por cima, de fácil acesso, você consegue detectar e tirar. Não é isso? Mas quando você permite que a raiz desça, cresça, o que é que acontece quando eu permito isso? Quando eu permito que a raiz desça, meu amigo, é fácil tirar? Não é. Não é fácil tirar essa raiz. Então eu posso permitir que os maus pensamentos continuem me dominando, continuem fazendo morada na minha mente? Não. Os maus pensamentos, as tentações vão vir para todo mundo, vão vir para mim, vão vir para você, vão vir para os seus familiares, mas cabe a você dominar. Mas cabe a você vencer. Então se você permite que esses maus pensamentos dominem você, você perde. Você acaba perdendo. E quando você perde na sua mente, você perde também nos seus lábios, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Você perde em tudo. E aí você se perde no caminhar com Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde tiver, preste atenção nessa palavra. Porque aonde tiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, muitas pessoas têm se perdido nessas questões das vontades, da mente, do que pensa, do que domina, a vontade desenfreada. Por quê? Porque o coração da pessoa está naquilo. A Bíblia fala que é pecado, lá no livro de 1 Timóteo, a Bíblia fala que é pecado o dinheiro? Não. Está falando que o amor ao dinheiro é pecado. Então muitas pessoas têm se perdido porque têm colocado o dinheiro acima de tudo. Acima de Jesus, a sua vontade principal não pode ser o dinheiro, a sua vontade principal não pode ser a sua vida sentimental. Tem pessoas que o que ela mais gosta, o que ela mais quer, o que ela dá mais importância, o que ela mais valoriza é o dinheiro, é a vida sentimental, é a vida familiar. Eu não posso desejar, querer vencer, não é isso. Eu não posso querer
casar, namorar. Não é isso que eu tô falando. Eu não posso querer ver minha família unida. Lógico que você tem que querer isso. Entenda o que eu tô querendo falar para você. O alerta que eu tô querendo te fazer. Que você não pode colocar o seu coração nisso. Quando você coloca o seu coração no dinheiro, na sua vida sentimental, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, nos seus amigos, ali passa a ser o seu tesouro, ali passa a ser o seu tudo. Sendo que o que precisa ser o seu tudo? Jesus. Jesus. Tem pessoas que colocam o coração em tudo. Em tudo que é terreno, a pessoa coloca o coração. Ela precisa ter uma faga, ela precisa ter algo que ela veja. Ela precisa ter algo que ela veja. Enquanto Moisés estava com o povo de Israel, o que é que acontecia? Eles estavam ali, seguindo as orientações, bem ou mal, mas estavam seguindo as orientações. Bem ou mal no que eu estou dizendo, é pela questão que nem todo mundo, mas uma parte estava seguindo. Mas ele saiu. O que foi que aconteceu? Quiseram ter algo concreto. Algo concreto para crer. Porque era um povo idólatra. Tem pessoas que sempre precisam de algo, tocar em algo, para crer. Para crer em Jesus. E Jesus, meu amigo, não é algo que você toca. Não é algo que você vai tocar aqui. Você precisa crer. E a crença começa aqui, ó. Você precisa crer aqui. Só que as pessoas colocam o seu tesouro, colocam o seu tudo no quê? Nas coisas terrenas. Coloca o seu tudo nas coisas terrenas. Em tudo que não agrada a Deus. E você precisa entender que Deus, ele é um Deus que ele sente ciúmes de você. Porque por diversas vezes ele trata o ser humano como filho, como amigo, em um relacionamento também, de noivo, casamento. Assim que ele faz várias analogias sobre o que ele espera do ser humano, sobre o que ele espera de você. Ele começa a fazer várias analogias do que ele espera de você. E aí quando você coloca o seu coração em outras coisas, em vez de colocar o seu coração em Cristo, você coloca o seu coração em coisas terrenas, aí você perde. Aí você perde. Porque as pessoas, elas querem algo que possa tocar. Elas querem algo que possa tocar. Elas não querem viver uma vida de sacrifício, não querem viver uma vida de guerra aqui na terra. E você vê lá em Efésios capítulo 6, o que é que Deus fala? A armadura, ou seja, ele está dizendo que a vida do cristianismo é de guerra. Então você precisa guerrear na sua mente para você não permitir que os maus pensamentos dominem você. Você precisa guerrear contra o seu coração, o seu sentimentalismo. Você precisa guerrear contra as vontades que você está tendo por pecado. Não é normal. Não é normal você passar dia e noite, noite e dia desejando o pecado. Não é normal você passar a viver desejando o pecado, a sonhar, dormir, acordar, pensando em algo que não seja Jesus. Quando você permite que algo permaneça durante 24 horas na sua vida, nos seus pensamentos, isso já se chama meu tesouro. O seu tesouro está sendo isso. Quando você permite que algo permaneça durante muito tempo em seu coração, meu amigo, você está perdendo. Tire da sua cabeça que, não, isso daí é normal. O normal é vir um pensamento, mas ele tem que sair, Não pode permanecer ali em você. E muitas pessoas, o que é que estão acontecendo com elas? Os pensamentos estão permanecendo em você, permanecendo no seu coração. E aí você perde. Você perde desse jeito. Então eu posso permitir que o pensamento permaneça na minha vida? Eu posso? Não. Que os pensamentos maus, não. Os pensamentos maus, não. Eu tenho que vencer esses maus pensamentos.
O que é que eu preciso fazer agora? O que é que precisa ser o meu... Onde meu coração precisa estar? Em Jesus. Tudo que você coloca o coração, você está tirando o lugar que é para ser de Jesus. Você está tirando o lugar que é para ser de Jesus. Você está dando glória a algo que não é de Jesus. Então eu preciso colocar meu coração, colocar minha vida em quê? Em Deus. Eu preciso colocar minha vida, colocar meu coração inteiramente em Deus. Em coisas terrenas? Não, em Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vai acontecer. E se não acontecer, amém. E se acontecer, amém também. Mas eu preciso colocar o meu coração em Jesus. Não é nas coisas desse mundo. Você precisa colocar seu coração em Deus. Segunda epístola de Pedro, aqui. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Se atente a essa palavra que eu vou dizer agora para você. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. De novo, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, você entendeu tudo esse contexto que a gente trouxe? Toda a questão sobre a vontade, sobre as tentações, sobre a sua cobiça. Você percebeu tudo que a gente trouxe aqui para você? Todo esse alerta que a gente fez você entender, abrir sua visão, para que você entendesse que você não pode permitir, se dar o luxo de permitir permanecer com pensamentos terrenos, carnais, que são das obras carnais, das obras terrenas, na sua mente. Porque está aqui, ó, Pedro, 2 Pedro 2,19. Porque de quem alguém é vencido, do tal se também é servo. Então, quando você permite que esses maus pensamentos, quando você permite que a vontade que você tem por algo que não vem de Deus, a cobiça que você tem, algo que você necessita, lembre, sempre vai vir algo que você está precisando. É como foi com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Então, o que foi a proposta que o diabo fez? Ó, transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra então. O Senhor Jesus estava em preparação ali para o ministério, para a cruz. Aí o diabo falou aqui, ó, eu vou te dar esse mundo todo, você não precisa sacrificar nada não, eu te dou esse mundo todo. Então sempre dando um alerta. Sempre, ó, algo que a pessoa vai precisar. Algo que você precisaria. E ele vai dando munição. E se você permitir que isso permaneça na sua vida, o que é que acontece com você? Você é vencido. Tem muitas pessoas que têm se tornado escravas da mentira. Quantas pessoas têm se tornado escravas da prostituição, têm se tornado escravas do adultério, têm se tornado escravas do furtos, dos roubos. Quantas pessoas têm se tornado escravas disso? A Bíblia fala assim, ó, se você se permitir, se você se deixar ser vencido por esses problemas, o que é que acontece com você? Você se torna servo. O servo, qual é o papel do servo? Servir o seu senhor. Você percebe então que muitas pessoas não conseguem abandonar o mundo, não conseguem abandonar a prática do mundo. Por quê? Não conseguem abandonar a prática do mundo, não conseguem se levantar, porque acabou sendo vencido ou vencida pelo pecado.